A tristeza durará para sempre. Essa não é apenas uma frase, é um aviso. Poucas palavras na história da arte carregam tanto peso quanto essas. E poucas vidas foram tão distorcidas, romantizadas e mal compreendidas quanto a de Vincent van Gogh. Para muitos, ele foi apenas um louco genial, um homem que cortou a própria orelha, um artista que só ficou famoso depois de morrer. Mas essa versão é confortável demais, simples demais e talvez falsa. Van Gogh não foi um artista que enlouqueceu porque imaginava demais. Ele sofreu porque enxergava demais. E isso tem um preço. Desde o início, sua existência já nasce marcada por algo perturbador. Antes de Vincent nascer, sua mãe teve outro filho, também chamado Vincent. Esse bebê morreu logo após o parto. Todos os anos, no dia do aniversário, a família visitava o cemitério. E o pequeno Van Gogh cresceu vendo uma lápide com o seu próprio nome gravado. Imagine crescer sabendo que alguém com o seu nome deveria estar ali. Talvez seja por isso que Van Gogh sempre teve uma relação tão intensa com a vida, com a morte e com o sentido de existir. Durante a juventude, Vincent tentou se encaixar, tentou ser vendedor de arte, tentou seguir a vida religiosa, tentou ser missionário, fracassou em tudo. Aos 28 anos, uma idade em que muitos já desistiram de recomeçar, ele decide pintar. Sem formação, sem dinheiro, sem prestígio. E suas primeiras obras não têm nada da beleza colorida que hoje associamos a ele. O exemplo mais brutal é Os Comedores de Batata, um quadro escuro, sufocante, pesado. 5 pessoas pobres reunidas em torno de uma refeição miserável, mãos deformadas pelo trabalho, rostos cansados, olhares vazios. Nada ali é belo no sentido clássico, e essa era exatamente a intenção. Van Gogh não queria pintar o mundo como ele deveria ser, ele queria pintar o mundo como ele é: pobreza, fome, sobrevivência. Enquanto isso, sua mente começava a ruir, depressão profunda, crises emocionais constantes, problemas de saúde, até que ele se muda para Arles, na França, em busca de uma vida nova. Lá passa a dividir casa com o pintor Paul Gauguin. No início, admiração, depois conflito, discussões constantes, exaustão emocional, até que em uma noite de colapso absoluto acontece o episódio que o tornaria uma lenda. Van Gogh corta a própria orelha. O que realmente aconteceu naquela noite nunca foi totalmente esclarecido. O que sabemos é que Vincent entrou em um surto mental agudo. Depois disso, nada mais seria igual. Ele é internado, observado, rotulado como louco, mas é exatamente nesse momento que algo muda. Pela primeira vez, Van Gogh reconhece que precisa de ajuda e aceita isso. No hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, ele passa a pintar aquilo que vê todos os dias: o quarto, o jardim, as oliveiras, as montanhas, o céu. Ele deixa de pintar apenas a imaginação e começa a pintar a realidade. É nesse período que nasce A Noite Estrelada, hoje considerada uma das obras mais importantes da história da arte. Um céu em movimento, estrelas gigantes, uma vila silenciosa, um cipreste escuro ligando a terra ao infinito. Mas aqui está um detalhe que quase ninguém conhece. Van Gogh não gostava desse quadro. Ele sabia que aquela noite não era fiel ao que viu. As estrelas eram grandes demais, a vila não podia ser vista da janela, a lua não estava naquela fase. Para ele, aquilo era um erro. E é aqui que tudo se conecta com a filosofia. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia: quando você olha por muito tempo para o abismo olha de volta. Nietzsche defendia o amor fati, o amor à realidade como ela é, sem ilusões, sem máscaras. Van Gogh viveu isso na pele, enxergou a dor, a finitude, a insignificância humana diante do tempo. Outro filósofo ajuda a entender isso: Martin Heidegger. Para Heidegger, existir é estar lançado no mundo. Nós não escolhemos nascer, não escolhemos o tempo, não escolhemos o lugar. Nós simplesmente somos jogados aqui e precisamos lidar com isso. Van Gogh sentia isso de forma extrema. Cada segundo de existência vinha carregado de consciência. E a consciência, quando profunda demais, pode se tornar insuportável. Apesar disso, ele melhora por um tempo. Produz mais de 150 quadros em pouco mais de um ano. Pinta compulsivamente, como se estivesse tentando acompanhar o próprio pensamento. Mas o mundo não responde. Van Gogh vende apenas um quadro em toda a sua vida. Morre pobre, doente, solteiro, aos 37 anos, sem saber que se tornaria um dos artistas mais importantes da história. Van Gogh não foi um artista louco, foi um homem lúcido demais em um mundo que prefere não olhar para o abismo. E talvez a pergunta final não seja sobre ele, mas sobre você. Quantas vezes você fugiu da realidade para não sentir dor? Quantas vezes evitou olhar para o que realmente importa? E quantas noites estreladas você já viveu sem conseguir enxergar a beleza da própria existência?